Boa tarde, meu nome é Clícia Cristina. Estaremos apresentando nosso trabalho sobre aspectos da escravidão. Os componentes do nosso grupo são Fernanda Jance e eu, Clícia Cristina. O sumário do nosso trabalho terá uma breve introdução, origem da escravidão na Idade Moderna, a escravidão indígena, o número do comércio e tráfico de escravos africanos para o Brasil, o cotidiano dos escravos nas fazendas e cidades, as leis que surgiram no Brasil para o fim da escravidão, as consequências da escravidão para o Brasil atual, a conclusão e as referências. Introdução. O nosso trabalho iremos abordar sobre os escravos no Brasil, desde suas origens, a abolição e as consequências que existem até os dias. Origem da escravidão na Idade Média. A escravidão moderna se iniciou com a descoberta das Américas e colonização destes continentes por portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses e suecos. Foi a primeira vez na história em que usaram a motivação racial como justificativa para a denominação de pessoa. Assim, a escravidão começou a ser uma realidade no continente americano, com povos originários e, posteriormente, com a vinda de milhares de africanos. Eu vou falar um pouco sobre a escravidão indígena. A escravidão indígena ela foi a primeira tentativa da coroa portuguesa de explorar a mão de obra no Brasil, mas eles encontraram inúmeras dificuldades em capturar os indígenas, por conta do que? Dos conflitos entre os colonos e os jesuítas. Os padres jesuítas eles se tornaram um empecilho para a escravidão, dificultando porque eles defendiam o quê? Os índios para não serem caracterizados. A coroa ela só autorizava a escravidão por meio da guerra justa, Os conflitos entre os colonos e as tribos indígenas, com a vinda dos negros africanos para o trabalho escravo, e tendo-se um lucro com o tráfico negreiro, e a escravidão indígena foi deixada de lado até então. Números do comércio e tráfico de escravos africanos para o Brasil. Em torno de 4,9 milhões de africanos foram trazidos como escravos ao Brasil. Nenhum outro lugar do mundo recebeu tantos escravos. No ano que foi finalmente proibido o tráfico de escravos, entre 1750 a 1850, foram aportados no Brasil 7.000 navios portugueses ou brasileiros trazendo escravos da África. E a partir da independência, em 1822, o Brasil assumiu protagonismo no tráfico de escravos. Neste gráfico, podemos ver o número de viagens feitas por navios portugueses e brasileiros, transportando escravos da África para o Brasil. Desde 1649 até 1850 e 1899, foram aumentando os números de viagem. Então, o número de escravos foram aumentando a cada ano. Cotidiano dos escravos nas fazendas e nas cidades. Bom, o cotidiano dos escravos nas cidades, eles trabalhavam de formas variava bastante a forma do trabalho deles. Eles prestavam mais serviço, Isso, os escravos de ganho eram carpinteiros, ferreiros, marceneiros, entre vários outros. Já o trabalho da mulher escrava, geralmente elas trabalhavam como amas de leite, doceiras, vendedoras ambulantes. E já nas fazendas, os escravos, eles haviam que trabalhar no campo, plantando, colhendo, pescando, e sem contar com os serviços extras, que eles trabalhavam em construção de casas, secas e conserto. Já o trabalho da mulher era mais como o trabalho doméstico em casa mesmo. Elas cozinhavam, limpavam e sendo amas de leite para suas senhoras. Leis que surgiram no Brasil para o fim da escravidão. A Lei do Ventre Livre decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir de 1871 seriam considerados livres. Se caso os escravos tivessem filhos, os seus donos teriam duas opções: ser tutor deles até os 21 anos de idade
e dando a liberdade sem precisar de indenização, ou libertá-los aos 8 anos de idade e receber uma indenização de R$600 mil. Como os escravistas não queriam abrir a mão de suas indenizações, ficou decretado que os filhos dos escravos seriam libertados aos 8 anos de idade e assim eles receberiam a indenização de R$600 mil. Já a lei do sexagenário concedia alforria para os escravos que tivessem mais de 60 anos e que possuíam condições rígidas. Os que fossem beneficiados com a libertação deveriam trabalhar por 3 anos para os seus senhores como forma de indenização, não podendo se mudar de cidade que foram alforriados durante um período de 5 anos. Já a Lei Áurea, que foi o resultado da resistência à escravidão, depois de ter sido aprovada no Senado e assinada pela Princesa Isabel, decretou a abolição definitiva e imediata da escravatura do Brasil. Da escravidão para o Brasil atual. Com a falta de planejamento dos governantes, surgiram as favelas, pois elas não haviam estrutura para acomodar todos os ex-escravos. E ao longo dos anos, a falta de atenção com a população gerou violências, inclusão, os desempregos, o uso das drogas e a marginalização social, sem contar as mortes e as desigualdades raciais, e a cultura e a pobreza, e a miseração. E a conclusão do nosso trabalho concluímos que o objetivo desse trabalho foi abordar sobre a escravidão no Brasil e vimos alguns pontos que foram marcados na Idade Moderna, entre os outros, etc. As referências. Bom, e esse foi o nosso trabalho.